Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao podcast Gente, Fato ou Fake. Nós estamos aqui para falar sobre autoconhecimento objetivo. E hoje, nesta oportunidade, estamos com pessoas aí de vários lugares. Você que participa pelo Zoom e você também que participa pelo Facebook. Eu coloquei o link aí do Zoom no Facebook. E essa live, esse podcast vai ser transmitido também na página do manualdegente.com. O assunto, o tema de hoje é como buscar o prazer e evitar a dor. Como que isso influencia a nossa vida. Nós vamos estar conversando sobre isso. Lembrando que todas as terças-feiras, às 20 horas, nós estaremos aqui com um tema diferente, sempre sobre gente, discutindo e aprofundando em detalhes em um tema específico. Existem 3 passos para o autoconhecimento objetivo: observar, significar e escolher. E aqui neste podcast eu vou aclarar a sua visão da natureza humana, porque quando você foca na sua própria história de vida, as suas escolhas ficam objetivas, porque a grande verdade humana é a seguinte: as lutas do dia a dia passam, mas o autoconhecimento objetivo fica. A vocês que estão nos ouvindo aí pela internet, tanto no Facebook quanto no YouTube ou pelo Zoom, se desejarem interagir, o nosso e-mail é perguntepradagente@manualdegente.com ou através do Zoom com um chat online. Nós temos uma pessoa aí preparada para passar as suas perguntas. Então, vamos iniciando aí. Foi preparado um tema sobre pessoas, sobre buscar prazer e evitar a dor. É uma característica de todos nós, seres humanos. E, para começar, eu quero falar um pouco sobre como que isso impacta e principalmente modifica a nossa vida. Nos nossos objetivos, na comunicação, no nosso dia a dia, porque todos nós estamos sujeitos a essa situação de buscar o prazer e evitar a dor, em vários níveis e em vários momentos. Ao longo do dia de hoje, nós estando conversando, isso vai ficar bastante claro e nós vamos poder interagir em como esses detalhes fazem parte do nosso dia a dia tão intrinsecamente, tão profundamente. Bom, a primeira coisa que nós vamos apresentar é como que nós formamos o nosso dia a dia. Porque para entender como que nós chegamos até aqui, é muito importante nós entendermos como que nós nos formamos para que nós chegássemos até o dia de hoje, adultos, resolvidos, e que dentro de nós ainda tem aquela criança que nós fomos. E vamos falar um pouco sobre isso. O primeiro passo é eu apresentar aqui para vocês no storytelling como formamos o nosso dia a dia. Nós temos aqui uma parede de amor, que a gente chama de amor total dos seus pais, e temos um bonequinho representando o pai e a mãe aqui com um coraçãozinho, quando foi feita a encomenda da sua pessoa. Uma cegonha aqui e nós passamos o momento adiante. Todos nós, diferentemente de ter sido num casamento, mas todos nós somos concebidos supostamente num ninho de amor, que é onde chegamos, né? Tá falando aí de Belo Horizonte, Thales? Beleza, fique à vontade aí. Só fecha o microfone para a gente poder, as outras pessoas, às vezes dá eco, né? Mas então nós temos aí o nascimento, com você chegando. Quando você chega ao nascimento, e nesse momento nós recebemos uma biologia. Na verdade, quando a pessoa é fecundada, ela começa um caminho, né, com a multiplicação das células e tal, e mais ou menos aos 4 meses é formado o embrião da pessoa. Desculpa, o cérebro, né? Eu estou desconectado aqui do barulho. O cérebro da pessoa é formado nesse momento e a partir dos 4 meses aí, quando a criança nasce, ela inclusive ainda nasce com a moleira aberta, justamente porque o cérebro ainda está em formação final. E
nós nascemos ali e recebemos essa biologia como um presente da natureza e vamos mudando de fases aí. Quando nós vamos evoluindo e vamos nos desenvolvendo como pessoas, dos 3 aos 7 anos acontece uma outra fase, que é muito importante, essa outra fase, que é a fase da ruptura do amor total. O que é essa ruptura do amor total? É um momento em que nós rompemos biologicamente, nós já tínhamos nascido dos nossos pais, da nossa mãe no caso, nós tínhamos chegado ao mundo e foi cortado o primeiro cordão umbilical. Dos 3 aos 7 anos, ocorre o corte do cordão umbilical emocional. Eu estou um pouco nervoso, né? É bom a gente comentar assim para baixar a adrenalina e continuar falando aqui com vocês. Deixa eu só ver se está tudo funcionando aqui, tudo ok. Me perdoe, é a primeira vez que eu faço totalmente ao vivo, né? E continuando aqui. Bom, então o que acontece? Nós temos um momento, um sentimento que é a ruptura do amor total. Esse é o momento onde a pessoa, onde a criança, com 3 a 7 anos, mais ou menos nessa idade, todos nós seres humanos, nós aprendemos a interpretar as coisas, que é aquele momento quando a pessoa olha para o mundo e consegue fechar um raciocínio seu. É quando o cérebro dela se conecta, eu acredito que seja, eu até coloquei aqui embaixo, ó, eu alucino, né? Eu não tenho essa informação aqui, quando eu coloco eu alucino, é justamente porque eu não achei ela ainda cientificamente para provar, mas eu entendo como o amadurecimento inicial causado pela plasticidade cerebral. O que seria isso? A criança tem várias partes do cérebro e neste momento em diante é quando a pessoa consegue olhar para o mundo e ter uma conexão única no cérebro, ou seja, quando o cérebro se torna uma mente. Em outras palavras, é quando a pessoa consegue ver uma coisa e interpretar, contar para si mesmo uma historinha. E isso faz muita diferença, que eu até acredito que essa palavra mente, ela vem justamente aí. É quando a pessoa, criança no caso, começa a ter a capacidade de mentir. A princípio, a partir dali, ela já consegue ver uma coisa e até dizer outra. Muitas vezes, nessa idade, ela ainda não tem essa malícia, mas cognitivamente o cérebro dela já está preparado. Então eu até coloquei aqui, ó, que mente é diferente do cérebro. O cérebro é a nossa massa física, né? Está ali localizada, mas a nossa mente, às vezes as pessoas usam como sinônimo um dos outros, mas na verdade não é, porque a nossa mente ela não está localizada em um lugar específico. Se nós entrássemos e fizéssemos uma análise clínica dentro do nosso cérebro, não haveria um lugar específico que falasse assim, é aqui a nossa mente. Então, vamos dizer assim, essa palavra mente, ela é um sinônimo de cérebro em alguns contextos, mas em alguns outros ela não dá para ser usada dessa forma. E continuando aqui, eu até coloquei uma frase aqui do Michael Jackson, porque nessa fase é muito importante quando você pega esta biologia e soma-se a esse sentimento, um acontecimento. Eu até coloquei aqui uma frase do Michael Jackson, de uma música dele, que fala que se você chegar nesse mundo sabendo que é amado e sai dele ainda sabendo disso, então será possível lidar com tudo que lhe acontecer entre a sua chegada e a sua partida. Justamente porque o Michael Jackson, ele teve sempre aquela síndrome, né, de Peter Pan, não queria crescer, justamente porque quando ele era criança, o pai dele forçou ele a não se desenvolver, não brincar tanto quanto criança, e aí ele ficou treinando só música. Você deve conhecer a história do Jackson 5. Isso fez com que o talento dele explodisse, claro, porém ele ficou com aquela deficiência. Ele sempre queria voltar ao mundo de ser criança, sempre como se fosse um Peter Pan que nunca cresceu. Inclusive ele fez um parquinho gigante na casa dele, tem toda uma história atrás disso, isso é bem público, bem conhecido. Continuando aqui, depois dessa fase dos 3 aos 7 anos, onde a pessoa tem a ruptura do amor total,
que é o momento do descolamento do cordão umbilical emocional da pessoa, ela passa por uma fase que geralmente vai ali dos 4, 5, 6 ou 7, logo depois que aconteceu a ruptura do amor total, até os 15, 16 anos, que é a fixação emocional, que é quando a pessoa está fixando-se e resolvendo problemas. Eu coloquei aqui umas camadas e uma criança brincando. Justamente naqueles momentos onde ela está brincando, é que ela vai se deparando com os problemas do seu dia a dia e vai se desenvolvendo e vai desenvolvendo as histórias da sua vida à medida que ela vai conseguindo enfrentar e aprender como que funciona o seu dia a dia. E isso faz com que ela fique de uma determinada maneira e desenvolva um modus operandi só seu. É a sua personalidade já vai se fixando. Nesse slide aqui, eu coloquei aqui várias camadas e num outro que tem muito mais camadas. Justamente porque quanto mais problemas a criança enfrentou, de acordo com o local onde ela viveu, de acordo com as pessoas que ela conheceu e as suas interpretações do mundo, ela desenvolveu ou não mais problemas. Se ela conseguiu atravessar aquelas camadas de situações sem grilar com aquilo, ela vai se tornar um adulto mais tranquilo e eventualmente ela consiga ser um adulto bastante maduro quanto menos camadas ela tiver. E se ela tivesse desenvolvido numa situação onde, por exemplo, ela morava na favela, ou tinha alguns problemas com relacionamento com os pais, ou qualquer problema mais grave, quanto mais problemas ela teve, mais camadas ela teve. Então, de acordo com as experiências, os acontecimentos e até as historinhas que ela contou para si mesma, faz com que ela tenha mais problemas caso ela não consiga esses problemas. Então, é muito importante entender isso, que é a partir desse momento que problemas. Continuando aqui. E aí, nós temos uma pessoa adulta com as repetições de comportamentos, ou seja, desde o seu nascimento, a pessoa veio se desenvolvendo e fez as histórias da sua vida até chegar sendo adulto. Em alguns momentos, houveram repetições de comportamentos, vários momentos. E isso fica muito claro quando a gente estuda o ser humano bastante a fundo, porque a gente já tem todo um clichê de como agir. E o que determina o nosso hoje, né, é justamente, eu coloquei uma interrogação aqui, hoje no ano de 2019, para nos determinarmos, é a nossa personalidade que foi fixada, desde o momento em que nós nascemos, passando pela biologia, ruptura do amor total, fixação emocional, o nosso treinamento para ser profissional, ou estudante, ou qualquer coisa que você esteja fazendo no nosso dia a dia, até chegar ao dia de hoje. Eis aí o nosso storytelling, a sua vida até aqui. Existem dois momentos de tudo que eu falei que são momentos chaves para determinar quem é a pessoa que você é hoje. Esse primeiro momento é a nossa biologia, que nós fomos, na loteria da natureza, nós fomos premiados com uma biologia mais de um jeito ou mais de outro. Cada um de nós tem algumas características. E um segundo momento chave também, representado por essa chave laranja, que é o sentimento, que nasce justamente naquele momento da ruptura do amor total, que é como se fosse uma espécie de um carimbinho que a gente viveu sentimentalmente falando. E essas duas características que vão fazer a determinância de quem vai ser o adulto que você se tornou. Então, hoje, nós vamos descer no sentimento, na ruptura do amor total, porque dentro aqui da ruptura do amor total é que a gente explica justamente o buscar prazer e o evitar a dor. Então, vamos descer aqui dentro hoje. Esse acontecimento, já começando a clarear um pouco, ele acontece dos 3 aos 7 anos. Quando a gente fala de ser humano, é muito comum a gente ter uma média, né, uma margem, mas tem que ter uma margem de erro. Não que tenha que 100% das pessoas vivam isso dos 3 aos 7 anos. Pode acontecer
de um pouquinho mais ou um pouquinho menos. Tipo assim, dá-se uma segurança aí de 90 e tantos por cento de que a maioria acontece nesse período. Mas, segundo alguns estudos, já pode ser detectado que isso aí pode ter acontecido até dentro da barriga da mãe, de acordo com, às vezes, um choque que a mãe teve na gravidez, ou um problema, ou alguma coisa assim, acontece da criança também sentir. Mas, no geral, é nesse período em que acontece essa ruptura emocional. Bom, na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Por que eu estou descendo nessa frase e tem essa foto aqui? Tem alguns bichinhos aqui, um coelhinho, um veado, alguns insetos, borboletas. Aqui umas plantas aqui que subiram nessa mulher, que você pode observar que, para fazer sentido a frase, ela está sendo em madeira, né? Justamente para mostrar a transformação que ela teve, que nós viramos, nós nascemos, crescemos, nos desenvolvemos e morremos e voltamos ao pó. E aqui no caso, ela está se transformando novamente em árvore, e eu até coloquei aqui nessa foto, eu estava observando que tem os sininhos aqui, né? Representando aqui a magia em si, da vida e tudo mais que essa persona eventualmente tenha vivido. Detalhe importante nessa foto é justamente mostrar a transformação que o ciclo da natureza todo passa. E essa frase foi cunhada por Lavoisier no ano de 1743, que viveu nesse período, né, até 1794. Então, todos os estudos que nós vamos estar passando aqui são bastante antigos. É importante a gente frisar aí que, inclusive, só um minutinho, tem alguém riscando a tela aí. Inclusive, é importante a gente... Deixa eu só tirar aqui um comando aqui, gente, só um segundinho. Acho que parou já. Tem alguém riscando a tela, eu não desliguei ainda, não aprendi direito a desligar os comandos das pessoas. Se começar muito, eu faço aqui um off. Mas então, porque tem mais pessoas online, né? Mas então, na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Bom, por exemplo, uma transformação que acontece na natureza, só para a gente ficar claro aí que essa transformação não é só no caso do sentido de um animal ou de uma planta que nasce, cresce, desenvolve, morre e depois vira nesse ciclo. Por exemplo, se você tem um chuveiro na sua casa, ele transforma a energia elétrica em calor através da resistência. Então, a energia elétrica vem ali na rede, entra no chuveiro, esbarra na resistência e faz com que essa água aqueça. Um exemplo de transformação. Ou uma fumaça, que é um material não queimado, aquele material que não queima direito. Então tem um fogo, lugar que tem o fogo mesmo é porque queimou, bem queimado, porém o lugar onde tem uma fumaça é o lugar onde o material não ficou ali intermediário, não queimou direito. Então se você, por exemplo, fizer um fogo e jogar lá um mato verde, ele não vai queimar direito, vai dar mais fumaça. E por aí, é só para você ter uma noção de exemplo de transformações. É importante entender como que o nosso inconsciente interpretou os acontecimentos e transformou o nosso consciente naquilo que ele é hoje. Bom, a ruptura do amor total em si, ele é o primeiro contato significativo com a dor cognitiva. Eu coloquei aqui dos 3 aos 7 anos mais em zoom com um cordão umbilical, mas com um detalhe, não é o cordão umbilical de nascimento, é um cordão umbilical cognitivo, emocional. É só para representar esse momento. Então a intenção minha aqui foi justamente mostrar para você que entre os 3 e os 7 anos há uma separação emocional. Se você pegar do hoje voltando ao passado, se você é adulto hoje e você foi criança, um dia você estava muito unido emocionalmente à sua mãe, provavelmente, ao seu pai, a quem te criou. E hoje você está um pouco mais distante. Houve um momento em que houve esse descolamento. Geralmente ele acontece de dentro de você para fora. Entendeu? É como se fosse uma espécie de abandono, mas não que a pessoa tenha sido abandonada, é quando ela se sentiu abandonada. E isso
acontece logo depois do primeiro amadurecimento da mente, né, que é dos 3 aos 7 anos, naquela primeira fase ali, né, no final da primeira fase, dos 3 aos 7 anos, onde tem uma dor cognitiva, que é uma dor emocional. E a partir daí, a pessoa está sendo preparada para viver no mundo por si só. Então, vamos dar um zoom aí para entender bem exatamente como que acontece isso, para poder ficar claro lá adiante como que nós podemos conviver melhor com essas dores e resolver várias situações na nossa vida. Então, do 0 aos 3 anos, uma criança está lá vivendo sua vidinha legal, mamando, tomando seu leite no colinho de sua mãe, tomando leite no peito, e por aí vai. Então ela só conhece o buscar o prazer no amor total. Ou seja, ela está no leito de sua mãe, no colo de sua mãe, e tendo uma vida totalmente abraçada pela situação de sua mãe, né? Sua própria família, e principalmente a mãe. No segundo momento, quando acontece... Peraí que eu acho que voltou. Sem querer eu voltei aqui. E aí, do 0 aos 3 anos, então, ela só sabe buscar o prazer. É uma criança pura, que faz o que quer. Mesmo que ela já tenha saído ali do berço, já tenha aprendido a andar, aquela criança até os 3 anos, ela não tem filtro nenhum. Ela simplesmente é um animal que retrata tudo que vem, sem filtro mental nenhum. Se ela está com vontade de comer, ela come. Se ela está com vontade de fazer cocô, ela faz. Se ela está com sede, ela quer água, ela não tem filtro nenhum. Ela não espera o melhor momento para fazer nada, porque para ela, cognitivamente, ela não está amadurecida ainda. Então, ela não tem filtro nenhum. Ela é um animal normal, sem nenhuma espécie de filtro. Só que aí o que acontece? Acontece uma estruturação cognitiva, que é quando ela tem uma sensação que gera uma emoção. Isso chama a atenção para ela e ela começa a entender uma intenção. É quando a pessoa, do 0 aos 3 anos, ali, logo quando ela chega na prévia de entrar nessa fase de ruptura, é quando ela passa a ser chamada de senciente. Ela passa a ser chamada de senciente. O que é o senciente? É que percebe pelos sentidos, ou seja, ela mesma começa a entender o mundo pelos seus sentidos, ou também ela pode receber as impressões. Então, quando uma mãe começa a falar com o filho, não faz isso, faz cocô no piniquinho, etc., tal, ela começa a tomar consciência de que existe um mundo e de que ela pode ou não fazer aquilo. Então, ela começa a entender o mundo como todas as vezes que ela faz alguma coisa que agrada a algum adulto, principalmente a mãe dela, ela começa a ter uma resposta melhor, um sorriso, um carinho. Isso faz com que ela tome mais consciência dos sentimentos. Lembrando que isso tudo começa com as suas sensações, que são externas, e depois ela desenvolve a intenção, né, a atenção com a intenção, que forma os sentimentos internos, ou seja, ela começa a se ver sentindo e aí ela começa a interpretar o mundo. Como que funciona exatamente isso? Ela olha para o mundo e começa a ver que tem coisas boas que ela gosta e tem coisas ruins que ela não gosta tanto. Então, nesse momento, quando ela se torna senciente, ela descobre, num primeiro momento, do 0 aos 3 anos, o prazer. Por exemplo, o prazer de estar com a mãe, o prazer da mamadeira, o prazer dos brinquedos, eventualmente, o prazer da comida. Todos os prazeres, quer dizer, ela pega alguma coisa e começa a colocar na cabeça dela, tudo de maneira inconsciente, de que aquilo é gostoso. Então ela começa a ter uma classificação própria de coisas que ela gosta. Então, do 0 aos 3 anos é uma fase onde ela só conhece o prazer. E aí acontece, dos 3 aos 7 anos, a ruptura do amor total, que é como se tivesse uma balancinha na cabeça dela, que nessa balança, por enquanto, só tem um prato, e a balança está só rascunhada, e nesse momento, em algum momento entre os 3 e os 7 anos,
ela conhece a dor de perder o amor total. E quando ela conhece a dor de perder o amor total, ela tem um momento ali em que ela começa a entender alguma coisa que não agrada muito a ela. Ou seja, a ruptura do amor total que acontece nesse período faz com que ela agora tenha nitidamente na cabeça dela que ela já tinha o prazer que ela buscava e agora do outro lado forma-se uma balança e uma dor. E essa dor é uma coisa ruim, que faz ela se sentir desagradada. Só que repara no detalhe, eu coloquei um cadeadinho aqui no canto, justamente para mostrar que nada disso é consciente. Tudo isso acontece de maneira inconsciente na pessoa. Ou seja, ela simplesmente escolhe, é o animal dela que acaba escolhendo, que ela quer buscar o prazer, mas não quer viver aquela sensação ruim que é de dor. Por exemplo, quando acontece isso, ela começa a ter uma sensação de fuga. Por que uma sensação de fuga? Justamente porque o ser humano e também os animais estão preparados biologicamente para manter a sua vida, para se perpetuar como natureza. Então, automaticamente, eles querem evitar a dor e buscar só o prazer. E a gente vem desenvolvendo isso, e hoje, quando a gente fica adulto, ainda tem esse dilema, né? Por exemplo, nós às vezes ficamos mais prevenindo ou remediando. Tomando, por exemplo, vitamina C antes de ficar doente ou uma aspirina depois que eu já estou doente. Então, só para ter uma noção assim de que esse dilema fica pela nossa vida inteira acompanhando a gente, né? Para chamar a atenção. Mas o que acontece é que quando a criança, nessa idade, quando acontece essa ruptura do amor total, ela tem essa dor e ela começa a evitar a dor, ou seja, ela foge. Por que ela foge? Ela foge com um peso de 2,5 vezes. O que é isso? Todas as vezes que a pessoa tem uma dor, esse peso de 2,5 vezes, a gente vai estar explicando ali na frente, faz com que ela fuja. Ela fuja daquela situação. Todas as situações que não são legais faz com que ela fique triste, mas antes de ficar triste, ela já tem aquele ímpeto de sair daquela situação. Alguns exemplos de dor. Uma queda, uma criança pode ter ali, né? Um choro, que não é uma coisa legal, ou seja, são algumas associações que a criança faz para justamente saber que todas as dores estão ligadas a coisas negativas. Então ela mesma liga intuitivamente, dodói, um susto, fome, sede, tudo que ela interpreta como negativo vai ficar associado aí como ruim, que são as dores. E algumas outras. Algumas são físicas e algumas são só cognitivas. Dores cognitivas, só para você ter exemplo, é uma dor que você pensa nela. Eu vou dar um exemplo bem simples aqui. Imagina que eu tivesse com um cigarro aqui, ó. Imagina que eu estivesse com um cigarro e esse cigarro estivesse aceso e eu colocasse assim na minha pele e fosse chegando ele aqui na minha pele. No momento em que eu encostasse, eu estaria tendo uma dor física. E você que está somente ouvindo e vendo o ato e imaginando, você tem tendência de tirar a mão. Então isso já é uma dor que você sentiu aí, cognitiva, ou seja, você sabe que aquilo dói, porque seu cérebro comunica isso com você e você tem tendência de tirar a mão. E existem vários níveis aí de dores cognitivas, né? Continuando, então a natureza ela se faz ouvida assim, ou seja, nós temos um prazer e o prazer tem a intensidade de 1x e a dor que tem uma intensidade de 2,5 vezes. E é isso que faz com que você fuja. E tudo isso tem um motivo. Quando você está com o prazer em uma vez e a dor em 2,5 vezes, esses números, gente, não são aleatórios. Esses números são cientificamente, eles foram pesquisados e esses números que eu estou trazendo para vocês, tem pesquisa sobre isso, se alguém depois quiser, eu posso passar o link, tá? Tem várias pesquisas que mostram isso, não são números aleatórios, não. E justamente porque isso tem um motivo.
E o motivo é a própria natureza quem coloca isso em nós quando nós nascemos. Não só nos seres humanos, como também nos animais. Eu vou dar um exemplo. Vamos supor que eu esteja olhando um coelho. Então, na minha cabeça, eu estou tendo uma sensação de prazer. Por quê? Porque aquele coelho pode significar para mim uma coisa fofinha, um alimento, alguma coisa, mas nunca uma coisa negativa. Sempre uma coisa positiva. Por quê? Porque o coelho é fofinho, ele é dócil, ele é um coelho que não vai me fazer mal nenhum, porque eu sou maior que ele e tudo mais. Então, nesse momento, eu associo o coelho ao prazer. Ou seja, de uma pessoa para o coelho, o fator é 1x. Está ligado ao prazer. Só que aí, antigamente, né? Vamos imaginar aí que isso já está biologicamente implantado em nós. Vamos imaginar que de repente apareceu na sua frente um leão. E esse leão, para mim, ele já ativa em mim, ou qualquer ser humano, a dor. Por quê? Porque o leão, ele pode sim acabar com a minha vida. Então vão acontecer, quando eu enxergar o leão e o leão me ver, vão acontecer vários fenômenos em mim, mesmo que seja inconscientemente, no momento em que eu me deparar com o leão, automaticamente eu vou ter aceleração cardíaca, um monte de fatores em mim, eu vou ter a tendência de fugir. Então, nesse momento, eu vou desejar ou lutar ou fugir, e por isso, para mim estar preparado para essa fuga, o meu coração tem que acelerar e tudo tem que acontecer muito rapidamente. Então, essa dor faz com que você seja ativado. E para que isso aconteça, essa dor te acelera em 2,5 vezes, muito mais. Então, se você imagina nessa situação do exemplo, você estivesse lá vendo um coelhinho, automaticamente você viu um leão, você olhou de lado e viu um leão te vendo, naquele momento você iria imediatamente parar de ver o coelhinho, mesmo que você estivesse olhando para ele, porque a sua visão iria se focar, se fechar e focar somente no leão. Você não iria conseguir tirar os olhos do leão. Seu coração ia acelerar para você ter explosão dentro de você. Por isso que quando a gente toma um susto, o nosso coração dispara e tudo mais acontece. Tudo isso são preparos para você ou lutar ou fugir, justamente para você salvar a sua espécie. Então, essa explosão que tem dentro de você, ela é garantida justamente com associação à dor. Então, faz com que você, para preservar a sua vida, exploda essa grande energia aí, tanto de coração quanto de todas as partes do seu corpo, que algumas ligam e algumas desligam, para você ter vazão simplesmente para sair dali e salvar a sua vida, perpetuando aí a sua natureza. Isso tudo acontece automaticamente, sem que você veja acontecendo. Bom, o detalhe agora é o seguinte, esse mecanismo que eu expliquei da dor e do prazer, né, que no prazer é 1x e na dor 2,5 vezes, ele faz com que nós, que somos pessoas, nós vejamos isso como diferentes. Por quê? Porque todo mundo tem motivos, e os motivos são diferentes entre as pessoas. E nós, cada um de nós, vê a vida de maneira diferente. Um homem vê a vida de uma maneira diferente de uma mulher, um adulto vê a vida diferente de uma criança, uma pessoa mais velha, e todos nós, mesmo da mesma idade, mesmo de cidades iguais ou diferentes, então cada um de nós vê a vida de maneira diferente. E com isso tudo é que vão nascendo pequenas diferenças. Então esta balança que eu falei que a gente executa mentalmente, ela acontece em todos nós. Só que tem um detalhe, para cada pessoa o prazer e a dor são diferentes. Então o que eu associo com prazer aqui, muitas vezes coincide com a outra pessoa, mas muitas das coisas são diferentes entre si. Imagina, nós estamos falando da humanidade inteira. Então, não é tudo que eu vejo como prazer que a outra pessoa também vê como prazer. Às vezes uma coisa que é prazer para mim, para outra pessoa é dor. Isso é interpretativo, ou seja, é cada um de nós que associa isso na fase aí, geralmente entre os 3 e os 7 anos. Vamos
aprofundar um pouquinho mais. O que eu quero mostrar aqui é que esta balancinha tem de um lado o prazer e do outro a dor, mas que cada pessoa vê a sua como sendo diferente, ela é pessoal. E isso faz com que... Deixa eu só mandar mudar aqui. Só um segundinho que eu estou apanhando aqui. Vamos dar a tela. Bom, então vamos imaginar um casal. Eu tenho aqui um homem e uma mulher e ele está dando uma flor para ela só para mostrar que são pessoas diferentes. Eu tenho aqui um prazer e uma dor na balança de cá, que representa a balança do homem, que essa dor e esse prazer está representado aqui nesse coração machucado, aqui trincado, que representa tudo que essa pessoa viveu até esse momento. Então, o prazer dele fez com que ele tivesse essa simbologia de um coração em vermelho. Só para exemplo. E do outro lado eu tenho uma mulher que vai fazer um cônjuge, um casal, né, com ele, e vai formar um casal, e eu tenho um coração verde, representando um outro prazer e uma outra dor. Ou seja, o que eu quero mostrar aqui nessa tela é que este prazer aqui do homem é diferente do prazer da mulher. Às vezes o que ele pensa que é prazer é totalmente diferente do que ela pensa que é prazer. Então, às vezes, num casal é muito comum, por exemplo, existirem situações de que uma pessoa fala uma coisa e a outra entende totalmente outra. Justamente porque, às vezes, o que é prazer para um pode não ser prazer para o outro, ou também no lado da dor. Então, esta balança é específica do homem e esta balança aqui específica da mulher. Vamos adiante para ficar mais claro. A regra da natureza em si ela é a mesma, mas as interpretações são diferentes. Por que as interpretações são diferentes? Porque a interpretação ela é da pessoa. Então, o que acontece na prática? A pessoa tem uma interpretação dela. E quando ela tem uma interpretação, então ela vem aqui e interpreta o prazer que ela vai buscar como X. E uma outra pessoa interpreta como Y. E uma outra pessoa interpreta como Z. Cada um tem uma interpretação. Já do lado da dor, essa pessoa interpreta aqui como 1, a outra, por exemplo, como 2, e a outra, por exemplo, como 3. E aí eu vou ter um seguinte resultado. Eu vou ter, por exemplo, uma pessoa que interpreta X1. Automaticamente, quando a pessoa tem uma interpretação de valores, ela começa a desenvolver as suas crenças, ou seja, este X1, nós vamos explicar melhor adiante, mas ele representa todas as coisas que você somou como sendo positivas e todas as coisas que você somou como se fossem negativas. E quase sempre é aquilo em que você acredita, e isso faz com que seja sua crença. E eu coloquei aqui um cachorrão aqui, chamado Bulldog, justamente, gente, para entender que todas as vezes que eu acredito em alguma coisa, eu tenho lá um bulldog para proteger o que eu acredito. Então, vamos supor, eu sou uma pessoa que gosta de família. Então, eu não gosto que tudo para mim é família, tudo para mim é família. Então, como eu acredito na família, eu vou ter dentro de mim, simbolicamente falando, né, um bulldog sentimental que vai, em todas as situações que eu viver com outra pessoa, defender a família. Vamos supor que para mim é muito importante dinheiro. Então eu vou ter dentro de mim um bulldog que todas as vezes que alguém falar qualquer coisa que me ameaçar de eu ficar sem dinheiro, eu vou jogar o meu bulldog para essa pessoa. Então todas as coisas em que eu acredito, que se somaram ali, tanto as positivas quanto as negativas, vão acionar esse bulldog aqui. Então eu tenho um bulldog grande, quanto maior for as coisas que eu acredito. Então esse bulldog está protegendo as minhas crenças. Tudo em que eu acredito, tem lá um bulldogão que vai sentimentalmente proteger quando aquilo ali estiver ameaçado por uma outra pessoa ou uma outra situação. Então, vamos mais adiante. Então, quando essa balança se forma,
e é o que nós estamos explicando, né? Na ruptura do amor total, nós estamos dentro desse momento. O que acontece? Essa pessoa passa a buscar um equilíbrio com aquilo que ela já sabe. Então entenda, você veio quando aconteceu e você vinha vivendo, quando deu dos 3 aos 7 anos, em algum momento você teve a ruptura do amor total, e aí você ficou ali dos 3 aos 7, tendo, naquele momento que você teve a ruptura, desse momento em diante até os 12, 15 anos, você veio repetindo comportamentos em brincadeiras, em desenvolvimento, entendendo o mundo à sua volta e fixando-se naquilo que você já resolveu lá atrás, no momento da ruptura. O detalhe todo é que vai fazer com que você ande ou para o positivo ou para o negativo. Você fica ali meio que equilibrando as coisas. Então, quando você faz para você, para sua mãe, para o seu pai, para os seus irmãos, para a sociedade, coisas boas, todo mundo faz joia. Então, quando você fica no equilíbrio, andando para cá, todas as pessoas são positivas com você. Nossa, que bom que você fez isso, que bom que você estudou, que bom que você fez isso, que bom que você foi na missa, que bom que você fez aquilo, que bom que você ajudou seu amiguinho, que bom que você dividiu o sorvete, etc, etc. Então, todas as coisas foram interpretadas como boas e estimuladas a você viver como bom. Beleza, todo mundo fez joia para você e você se sentiu confortável com aquilo. Então você sedimentou na sua cabeça e colocou um bulldog cuidando de coisas boas. E do outro lado, nesse período aí, dos 3 aos 7 anos, depois até os 15, quando você está se fixando nessa personalidade, também aconteceram nas brincadeiras, nos vários momentos, muitas coisas ruins. E essas coisas ruins foram também para o lado negativo. Então todas as pessoas, quando você brigou com um amiguinho, quando você faltou na escola, quando você respondeu à professora, quando você não fez a tarefa, quando você bateu no seu amiguinho ou quando você fez qualquer coisa negativa, você foi chamado a atenção e as pessoas fizeram ruim para você. Então você associou aquilo ao lado negativo. Então com isso, essa balança que você tem dentro de você, do buscar prazer e evitar a dor, foi se fixando melhormente dentro de você. E ela fez com que você ficasse sempre numa corda bamba, se equilibrando. Eu quero ir para o positivo e não quero ir para o negativo. Então, agora nós vamos ver alguns conceitos, porque nós sabemos que nós temos uma biologia específica e nós sabemos que nós temos um momento, um sentimento, uma interpretação que aconteceu conosco e que fez com que nós interpretássemos a vida de uma ou de outra forma. O que nós vamos ver agora é alguns conceitos de pessoas que, como eu disse, que o buscar prazer e o evitar a dor, o prazer e a dor não são iguais. Então, cada um enxerga isso de uma maneira. Então, cada um busca esse equilíbrio de uma maneira diferente. Então, eu tenho diversos tipos de pessoas. Eu vou apresentar aqui para vocês pelo menos 9, rapidamente falando, que cada um deles tem um foco, ou seja, para aquela pessoa, ela tem um prazer e uma dor que ela protege. Então, ela busca o seu prazer e a sua dor desta maneira. Vamos a ele. Então, nós temos uma pessoa que tem o foco de vida dela, ela é chamada de confrontadora na literatura científica, justamente por quê? Porque no prato do prazer dela, ela é agressiva. Gente, agressiva no sentido assim de ter pegada, de ir para cima. Não que ela esteja sendo desonesta, tá? Então vamos interpretar a fundo aí. Quando eu digo que uma pessoa é agressiva, significa que ela vai forte, que ela tem pegada, que ela vai em cima, que ela não fica esperando os outros, que ela realmente faz. E não no sentido dela ser má. Então, uma coisa é você ser mal, outra coisa é você ter pegada. Essa pessoa é uma pessoa que tem pegada. Ela é uma pessoa autoconfiante, ela confia em si. Esse é o prato do prazer. E do lado da dor, ela se sente mal, então ela foge. Do que ela foge? Ela foge de não poder mudar o mundo. Ela queria muito mudar o mundo, e ela tem uma dor dentro dela muito grande,
que ela quer toda vez mudar o mundo, mas ela sabe que ela não dá conta. Então ela fica tentando o tempo todo fazer o prazer dela com agressividade, sendo forte e autoconfiante, e do outro lado, a dor de não poder mudar o mundo. Então esta é uma persona que a gente chama de confrontadora. Então ela vive a vida inteira dela desenvolvendo esse personagem. Então o equilíbrio da balança dela é esse aí, sendo um confrontador. Aí nós temos uma outra pessoa que é chamada de pacificador, porque quando ela olha para a vida, ela entende a vida dela como foco de vida dela durante toda a vida, e isso não muda, porque se fixou lá na infância como uma pessoa que gosta de manter a paz. Enquanto aquela primeira pessoa que eu apresentei gosta da luta, gosta da força, da pegada, esta pessoa já gosta da harmonia, da paz, da tranquilidade. Então, se você pisar no pé dela, ela não reclama, ela fica bem tranquila, ela é calma, ela é uma pessoa que gosta da harmonia geral. Isso é o lado do prazer dela. E quais são os medos que ela tem? Quais são as dores que ela tem? A dor dela é quando você fala, olha para si, fulano, olha para si mesma, e ela não consegue olhar para si. Então ela não consegue se resolver tão bem. E então a dor dela está ligada ao fato dela não conseguir se resolver. E aí ela fica se equilibrando entre esse prazer e essa dor, especificamente durante a vida toda. Isso é o foco de vida dela. Uma outra pessoa que é chamada na literatura de perfeccionista, que é aquela pessoa que gosta de tudo muito certinho. Ela olha para o mundo, tudo dela, ela tem que olhar para o mundo e viver a vida somente do jeito certo. E por isso é que ela quer ser perfeccionista. Ela é uma pessoa que, se você brigar com ela ou ela tiver que chamar a atenção, ela fica com raiva, mas ela não te xinga abertamente. Ela engole a raiva. Então, ela quer fazer as coisas sempre do jeito certo. Então, ela olha a vida, o foco de vida dela é para o jeito certo. Então, o prazer da vida dela é fazer primeiro as obrigações, os deveres. Isso é o lado do prazer dela. Porém, do outro lado, nós temos o evitar a raiva, justamente porque ela não quer descer do salto. Então ela acaba engolindo aquela raiva. E isso faz mal para ela, claro, a longo prazo. Mas ela não desce do salto. Ela sorri entre dentes assim e não desce do salto. E isso se transforma no foco de vida dela. Só que ela não vê no dia a dia. Então, essa é a pessoa perfeccionista, que procura a perfeição. É aquela pessoa que, por exemplo, que você conhece eventualmente, ou até você seja assim, que tem o guarda-roupa dela todo distribuído em cores, por exemplo. Tudo bonitinho, gosta de tudo certinho. Vamos para outra pessoa, persona ou pessoa. Uma pessoa prestativa é aquela pessoa que gosta de se doar. Ela sente assim, aquela pessoa mais emocional, ela sente um pedaço dela está no outro. Então, do lado do prazer dela, o que tem, como ela enxerga o mundo? O prazer dela é ser amado, é ser apreciado por outras pessoas. Então, ela tem nisso aí também um problema. Lá do outro lado, nós temos a dor, que ela começa a depender dos outros. Porque pensa bem, se ela gosta de ser amada, se ela gosta de ser vista e benquista, ela automaticamente, no lado da dor dela, ela fica dependendo de como as outras pessoas a tratam, de como as outras pessoas a olham. Então, a dor dela está ligada ao fato de depender dos outros. Ela não queria depender tanto dos outros assim, mas ela não se sente completa, o coração dela não está completo. Um pedaço do coração dela está na outra pessoa. Então, ela vive tentando se equilibrar entre ser amado, por isso que ela se doa tanto. Ela faz tudo para os outros, às vezes ela larga os problemas dela e vai resolver os problemas dos outros. Ela tira até a camisa dela para dar para outra pessoa. E às vezes ela está com um monte de problemas e não consegue resolver os seus, mas resolve os de todo mundo. Então, o foco de vida dessa pessoa é sempre se projetar no outro. Uma outra pessoa que é bem-sucedida e que ela gosta muito de produzir, de ser bem vista. O lado do prazer dela, então, ela se transforma numa pessoa muito trabalhadora, num workaholic, numa pessoa que pensa o tempo todo em trabalho, trabalho, trabalho. E do outro lado, ela quer evitar o fracasso.
Então as dores delas estão todas ligadas ao fracasso. Inclusive, ela não quer só ter sucesso, ela quer parecer também uma pessoa de sucesso. Então ela é muito ligada a uma imagem. Então essa pessoa vive a vida com o foco de vida dela todo voltado. Então o equilíbrio dela está ali entre o produzir e o ser bem visto e o evitar o fracasso o tempo todo. E isso é que gera sofrimento para ela. E uma outra pessoa que é o romântico na literatura. Então, esse romântico aqui é uma pessoa que ela quer olhar para si mesmo, lá dentro de si. Ela quer se compreender e ser compreendido. Então, do lado do prato do prazer dela, ela quer entender tudo, principalmente a si mesma primeiro. Então, essa pessoa, ela é uma pessoa que olha muito para dentro de si, o tempo todo. E o foco de vida dela é justamente não ser igual às outras pessoas. Porque ela quer ser diferente. Então, a dor dela está quando ela se sente comum. Então, ela foge disso o tempo todo. Então, o equilíbrio dela, que ela sempre busca na vida, é se compreender, ser compreendido e não ser uma pessoa comum. E é isso que faz com que ela sinta dor. Dor para ela é simplesmente alguém chegar e falar assim, isso é muito comum em você. Você é uma pessoa comum. Então, para ela foge de ser comum. Um pensador, que é uma pessoa mais mental. É uma pessoa que tem do lado do prazer dela o conhecimento de tudo. É uma pessoa que gosta de se entender e entender tudo que está à sua volta. É uma pessoa que o foco de vida dela, a balança dela, o equilíbrio dela está em gastar energia somente com coisas, gente e sentimentos que ela escolher. Então ela não gosta de gastar energia, ela tem dor em gastar energia. Então ela é uma pessoa quieta, é uma pessoa que, como ela não gosta de gastar energia com gente, ela quase que se esconde das pessoas. Ela não liga de ser uma pessoa muito próxima dos outros. Por quê? Quase como se ela não ligasse para os outros, porque na verdade ela não quer gastar energia com outras pessoas, porque isso representa dor para ela. E do lado do prazer, ela gosta de entender. Então, ela escolhe alguma coisa para ser muito boa e fica estudando muito aquilo. Então, ela fica muito profundamente naquilo. E nas outras coisas, não. Então, ela tem dor nisso aí. E ela busca sempre esse equilíbrio a vida toda. Uma outra pessoa é o chamado questionador, que é uma pessoa que pergunta muito, que levanta muitas dúvidas. E do lado do prazer dela, ela busca sempre a segurança. Ela gosta de se sentir cuidado, de se sentir junto com outras pessoas, de se sentir igual às outras pessoas, de se sentir no meio, no núcleo de outras pessoas, de um ambiente, seja uma igreja, seja um quartel, seja qualquer instituição com regras bem estabelecidas, onde ela se sinta segura. Então, a sua vida inteira, o foco de vida dela é assim. Do outro lado da balança, a dor dela é justamente o medo de confrontar-se. Ou seja, todas as vezes que ela tem medo, ela às vezes até vai lá e enfrenta esse medo. Mas ela fica preocupada, será que ela vai dar conta? Então ela começa a ficar ansiosa e desenvolve todos os níveis ali de medo, desde a ansiedade, podendo chegar até a síndrome do pânico. Então, muitas vezes as pessoas tomam remédios e etc. Tal, simplesmente porque ela está com esta balança desequilibrada, ela está dentro desta personalidade. Continuando, uma pessoa inovadora. O que é uma pessoa inovadora? Que ela, do lado do prazer dela, ela gosta de se sentir contente, de se sentir alegre. Gente, lembrando que ser contente e alegria não é felicidade. Felicidade é interna, alegria é externa, alegria é euforia, é externa a nós. Eu ganhei um dinheiro, eu achei R$100 ali na rua, eu fiquei alegre, mas eu estava lá dentro de mim não sendo feliz porque eu tinha tido um grande problema uma semana antes. Então eu estou triste, mas naquele momento, eu estou infeliz na verdade, mas naquele momento eu fiquei alegre momentaneamente. Então, só para vocês aí entenderem bem essa diferença. Então, essa pessoa, ela procura o prazer dela, do lado do prato do prazer dela,
ela sempre procura estar contente, estar alegre, festas. O foco de vida dela todinho é esse. E do outro lado ela tem algumas dores. E o equilíbrio dela está, lá do lado da dor tem assim, tudo que chama responsabilidade para ela. Todas as vezes que ela tiver que ser muito responsável com alguma coisa, ela foge, ela tem dor. Então, todo tipo de dor física ou cognitiva, mental, por exemplo, se você tiver que marcar com ela, dela encontrar com você todos os dias de manhã, às 7h15 da manhã, ela vai um dia, vai dois, depois ela não consegue manter aquilo, porque ela gosta de se sentir livre. É quase que um espírito de índios, entendeu? Inclusive o brasileiro tem muito disso, porque nós fomos colonizados e tinha muitos índios aí, né? Então, o nosso povo ele tem muito disso. Então, seriam algumas das balanças, as principais balanças, eu apresentei todas elas. E estas balanças, gente, são simplesmente o buscar prazer e o evitar a dor. Então, as pessoas vivem com estas balanças mentais, só que de maneira inconsciente, a vida inteira, e você não consegue sair disso. Você tem que aprender a conviver com essa balança justamente para que você seja eficiente ao trabalhar com ela. Você consiga se resolver e entender por que é que você está ou não fazendo isso. Então, quando você se casa, quando você está convivendo com sua família, seu pai, com sua mãe, ou até ensinando aos seus filhos, quando você sabe que aquela pessoa dá valor e tem uma balança desta ou daquele modelo, fica mais fácil de você interagir com ela. Então, só para recapitular e fazer uma ideia do todo, eu coloquei aqui um resumo. Então, eu tenho aqui uma criança brincando, porque justamente, lembrando que a ruptura do amor total, até a fase que ela fica adulta, quando rompe o amor total, ela está brincando, inconscientemente, ela tem um foco de vida, e esse foco de vida faz com que ela busque prazer, e o evitar a dor está escrito grande aqui, justamente porque, lembrando que ela tem um peso de 2,5 vezes, porque aconteceu alguma coisa ruim. E toda vez que acontece alguma coisa ruim, que te lembra uma dor, a dor dói e eu fujo. E isso faz com que eu tenha um comportamento. E ainda coloque um bulldog para cuidar de tudo aquilo em que eu acredito. E isso tudo é um ciclo, né? Um ciclo chamado ciclo dos comportamentos, que acontece com todos nós. Então, em outras palavras, ou olhando por outro prisma, nós temos um cérebro e nós temos uma emoção. E essa emoção é resumida no núcleo na palavra amor. Por quê? Porque em algum momento eu recebia todo tipo de amor, eu me sentia amado, e em algum momento, lá dentro de mim, não entendia o que aconteceu, eu não tinha mentalmente uma capacidade cognitiva, isso foi tudo inconscientemente, eu não sabia interpretar o que era amor, mas eu sabia que tinha um sentimento que me atraía para isso e um outro que me desatraía. Então, naquele momento, houve uma quebra em mim. Então, houve uma dor que foi causada por a falta de amor, mas não que eu tenha deixado de ser amado. Não que a minha mãe ou meu pai me abandonou ou deixou de ser me amado. Não. Às vezes não aconteceu nada disso. Mas, naturalmente, acontece um momento de ruptura. E isso faz com que a pessoa tenha um desenvolvimento e se torne-se uma pessoa que é um preparo para ser adulta. Com isso tudo, nós temos ali dentro de nós a balança que nós costumamos chamar de razão e emoção. Por isso é que nós sentimos dentro de nós a razão puxando para um lado e a emoção puxando para o outro. Essas forças dentro de nós, essa é um dilema eterno. Então nós temos dentro de nós o nosso cérebro pensante e o nosso coração, o nosso cérebro emocional, que está representado aqui, e os dois dados às mãos ali, como uma balança, que fica eternamente ali dentro de nós, um puxando para um lado, outro puxando para o outro, fazendo com que a gente às vezes resolva isso, às vezes resolva aquilo, e a gente se sente mal, às vezes, de acordo com uma situação ou outra que a gente vai desenvolvendo.
E o objetivo nosso aqui é justamente jogar luz nessa situação para que você consiga resolver melhor os seus dilemas e conviver melhor consigo mesmo, se conhecendo melhor, com um autoconhecimento muito mais objetivo, muito mais pensado, muito mais detalhado. Então, por isso que a gente está aqui conversando hoje. Lembrando aí para você que está no Facebook, né? E para quem for ver também a gravação no YouTube, entrar em contato conosco, quiser mandar perguntas, nas próximas terças-feiras nós vamos estar respondendo no e-mail perguntepragente@manualdegente.com. Participe, todas as terças-feiras às 20 horas estaremos aqui trocando ideia com você. Então, depois de todo esse resumo que mostra essa balança que nós temos de dor e de prazer, ou de busca do prazer e a evitação da dor que nós temos, eu pergunto para vocês, vamos estar construindo pontes entre eu e as outras pessoas? O que você costuma fazer na sua vida? Como que você consegue construir pontes entre o eu e o outro, entre o você e a outra pessoa? E uma pergunta assim que não quer calar. Você constrói pontes ou muros? Vamos descer um pouquinho nisso aí para a gente ver agora na sequência. Bom, primeiro, para a gente construir pontes, eu tenho que partir primeiro de mim mesmo. Eu tenho que desenvolver a minha cabeça e me conhecer profundamente. Então, uma das primeiras coisas que eu tenho que fazer é entender aquela conversa que fica aqui comigo. Como que eu, antes de ir para outra pessoa, como que eu estou comigo mesmo. Por exemplo, essa conversa que eu tenho comigo mesmo, ela acontece quando eu estou comunicando com outra pessoa? Então vamos desenhar aqui uma situação. Eu estou me comunicando com a outra pessoa quando eu digo para a pessoa, oi. E nesse momento eu falei. Porém, quando a pessoa falou oi e começou a contar alguma coisa, eu tenho dentro de mim, e tem uma pesquisa que embasa isso e mostra o seguinte, que eu consigo falar 225 palavras por minuto. E consigo ouvir 500 palavras por minuto. Olha bem, se eu consigo falar 225 e consigo ouvir 500, eu tenho um gap, eu tenho uma distância. Isso faz com que na minha mente eu tenha espaço para pensar enquanto a outra pessoa está conversando. Então, o que começa a acontecer? A pessoa começa a falar e eu estou aqui cá com os meus botões pensando. E eu tenho um gap, né, uma distância de pelo menos 225 palavras por minuto que eu penso enquanto eu estou conversando com a outra pessoa. Só que no momento nós estamos descendo no eu, para eu te explicar o que acontece exatamente dentro da sua cabeça. Então, quando você está conversando consigo mesmo aqui, nessa conversa com você mesmo, muitas vezes acontece uma desconexão. E o que é essa desconexão? Essa desconexão é um momento em que você está conversando, então aqui eu tenho um fluxo mental representado aqui por essa parte mais escura. Vamos imaginar ali uma linha de raciocínio, onde você está vindo, por favor acompanhe aqui. Você está vindo aqui com as suas ondas cerebrais, você está conversando com a pessoa, olhando para ela e entendendo o que está acontecendo, só que em um determinado momento, ela vai falar uma coisa com você, como você pensa mais rápido do que o que você fala e do que o que você ouve, o que acontece? A sua mente escapa, você se desconecta daquilo que você está fazendo, representado aqui por você viaja na maionese, ó. Eu estou movimentando aqui, então você simplesmente se desconecta dos assuntos, representado por essa seta aqui quando você sai daquele assunto. Isso significa que você está conversando com a pessoa e a pessoa fala com você assim, por exemplo, ah, você foi naquela festa e estava bom? Só que nesse momento, quando ela perguntou, você foi naquela festa? Você está aqui conversando com ela, mas está pensando,
Nossa, será que eu deixei o fogo aceso lá em casa? Nossa, eu tenho que pagar tal prestação. Então você se desconecta. Então, neste momento, você não está construindo pontes. Você está conectado somente com você mesmo e com seu cérebro. Você está tendo muito mais vazão numa conversa pessoal do que com uma conversa com uma pessoa. Então, quando eu vivo muito isso, eu me desconecto muito das outras pessoas e acabo ficando somente muito em mim. Então, isso pode acontecer quando eu estou conversando, quando eu estou vendo um filme. É muito comum quando eu estou lendo um livro, por exemplo. Então, é interessantíssimo você tentar ter foco no que você está fazendo, porque se você está fazendo uma coisa e pensando em outra, você está tendo essa quebra mental aqui, ó. E como que eu resolvo isso? Me conhecendo e conseguindo me conectar mais a mim mesmo. Principalmente conhecendo-me e entendendo quem sou eu exatamente. Então, você tem um raciocínio e esse raciocínio faz com que você perca o contato lá fora. Você está conversando com alguém e se desconecta. E aí, nesse momento, você viaja dentro de si e aí aquela conexão que você estava tendo com a pessoa, o olho no olho, acaba não acontecendo totalmente e você não sabe o que a outra pessoa falou. Se você, por exemplo, acontece muito isso, eu tinha muito isso até que eu me atentasse para o momento do cumprimento. Por exemplo, quando eu conheço alguém, a pessoa fala, fulano de tal. Eu achava que eu tinha a memória ruim, mas não era memória. Depois que eu comecei a colocar atenção, quando a pessoa me fala o nome dela, eu comecei a lembrar do nome dela. Por quê? Todas as vezes que a pessoa me fala o nome dela e eu não estou conectado comigo mesmo, eu não estou pondo atenção nela, eu estou nessa quebra aqui pensando alguma coisa, tentando elaborar uma resposta para dar para ela, ou observando como ela é, se ela está bem vestida, etc. Tal. Nesse momento eu me desconecto da conversa em si. E aí eu acabo não prestando tanta atenção e foco no nome. Com isso eu não aguardo aquilo que a pessoa falou. Então eu viajo dentro de mim e não se estabeleço. E aí eu não fixo na outra pessoa, ou seja, neste momento eu estou construindo só um muro, porque eu estou em mim mesmo. Eu não estou conversando com a outra pessoa. Eu não estou conversando realmente dado para ela. Eu não estou conectado com ela. Então, nesse momento eu estou construindo muito mais um muro do que uma ponte. Então, agora eu vou passar para o outro lado. Então, nós já vimos a minha conexão comigo mesmo, as palavras que eu falo. E agora eu vou, depois de resolvido isso, né, depois que você entendeu que existe um momento em que sai de você para um momento em que chega na outra pessoa, nós vamos chegar ao outro lado da ponte e ir ao outro. E antes disso, eu vou tomar uma aguinha, porque eu estou falando bastante, né? Peço licença para você. Enquanto isso, você reflete aí o quanto você, às vezes, está conversando com a outra pessoa e você se perde no pensamento. Então, tem várias maneiras de você resolver isso. Quanto você se desconecta no seu trabalho, no seu dia a dia, está vivendo uma coisa e pensando em outra. Tudo isso são muros que você está construindo para você mesmo. E nós precisamos construir mais pontes do que muros. Então, aqui nesta explicação vai ficar claro para você como que funciona isso. Então, nós partimos do momento do eu e agora vamos atravessar a ponte e chegamos ao outro. Se você quiser fazer alguma pergunta, quem tiver online aqui pode fazer essa pergunta. Eu vou dar aí um minutinho enquanto eu tomo a água para você, se quiser fazer uma pergunta do que já foi falado. E depois a gente vai estar esclarecendo outras coisas. Se alguém quiser interagir, é um bom momento, enquanto eu termino a minha aguinha. Se alguém quiser abrir o microfone e falar, fazer alguma pergunta, não tem problema nenhum. A gente dá uma pausa aqui e eu volto na sequência. Pode ficar à vontade, gente. Quem tiver com o microfone aí, pode abrir o microfone pelo Zoom e conectar-se conosco, fazendo alguma pergunta, caso deseje. Alguém? Está beleza?
Bom, estou com várias pessoas online aqui, algumas aqui com câmera ligada que eu posso ver. Eu sei que tem pessoas aí de Curvelo, sei que tem pessoas que eu já conheci através de cursos de Belo Horizonte, daqui de Campo Mourão, de Datas. Um alô para todo mundo aí, um abraço. Deixa eu dar uma olhada aqui se tem mais pessoas, só para mandar um alô mesmo. Várias pessoas aí, algumas que eu não conheço. Então eu agradeço muito a presença e vamos continuando aqui. Eu dei essa pausa para tomar uma água, né? E podemos continuar a partir daqui. Algumas pessoas que fazia tempo que eu não via, de Gouveia também, Minas, lugar aí da minha família mora, muito bom. Um abraço, gente. Agradeço muito a participação de vocês e a presença. Bom, continuando aqui então. Quando eu saio de mim, eu me resolvo e vou para outra pessoa, eu tenho que pensar como que é essa comunicação com a outra pessoa. Como que eu chego, como que o que eu falo desce dentro da outra pessoa. Então, agora nós vamos atravessar a ponte e chegar ao outro aqui. E para isso, eu vou passar de fase aqui, de tela. Deixa eu só organizar-me aqui. Então, eu tenho você, de um lado, com sua razão e a sua emoção, se comunicando com uma outra pessoa que tem lá do outro lado também a razão e a emoção dela. Então, para mostrar para você que esta comunicação se estabelece, para começar, por que é tão importante você estar conectado, que a gente já perde muita coisa no eu aqui. Eu estava mostrando para você que nós perdemos aí 40%, 50%, 60% da comunicação quando a gente não está muito concentrado, né? Quando eu desconecto de mim mesmo. E também, ainda além disso, eu tenho a outra pessoa que está recebendo e pasmem, a pessoa só recebe inicialmente 10% da sua comunicação com ela. Por que isso? Justamente nós vamos entrar em detalhes e descer na outra pessoa. Por quê? Porque primitivamente a pessoa recebe com o cérebro mais primitivo que ela tem. Então, nós temos dentro de nós algumas divisões cerebrais. Então, nós temos dentro de nós conexões mais evoluídas e um pouco menos evoluídas. Umas mais pensantes e umas mais animais. E quando a gente está conversando com alguém, principalmente no início, quando eu não conheço uma pessoa, ou quando eu estou interagindo, ou, por exemplo, num momento da venda, ou num momento de interação qualquer, quem fala primeiro é o nosso animal. E o nosso animal, ele tem por característica capturar somente 10% daquilo que nós estamos comunicando. Vamos descer um pouco mais dentro do outro e, consequentemente, também dentro de nós, né? Quando nós estamos fazendo o papel de outro, é quando nós estamos comunicando com o outro, para você entender como funciona isso exatamente. Funciona da seguinte forma: quando uma pessoa se comunica, então você se comunicando com o outro. Eu coloquei uma seta aqui e nós temos então uma parte do cérebro. Primeiro, vamos entender as telas. Nessa tela aqui eu tenho 3 cores representado aqui com o cérebro. Então, nesse cérebro aqui, para que a maioria às vezes não está muito acostumado com essa divisão, nós temos o cérebro reptiliano, representado aqui pela bolinha vermelha, que é na parte central, mais baixa do nosso cérebro. É a primeira parte que nos é desenvolvida quando eu vou me desenvolvendo. Então, historicamente, os nossos antepassados, há milhões de anos, ele é chamado, inclusive, de reptiliano, justamente porque essa parte aqui é a mesma que o crocodilo tem. Ela é chamada também de croc-brain, ou seja, o mesmo cérebro que o crocodilo tem. Então, ele é um cérebro de características mais antigas, de características mais brutas, de características mais físicas. Na verdade, é o nosso cérebro animal, que cuida da nossa reprodução, que cuida da nossa luta, que cuida se você for brigar. Lembra que eu falei que quando você vê um leão, você se acelera, etc? Então, é justamente esse cérebro aí que
faz com que você exploda em energia. E ele é o mais básico justamente porque está aqui, ó, na base da nossa coluna, ou seja, ele que é o primeiro que comanda a nossa coluna, que automaticamente comanda nossos braços, pernas e toda a parte mecânica. Cuida do nosso físico. Então, se você, por exemplo, desmaiar, você não vai morrer asfixiada, porque ele vai continuar mantendo a sua respiração. E por aí vai. Várias características. Esse vermelhinho aqui. Já esse verde, que está em cima, é o que captura as nossas emoções. Inclusive, ele tem esse formato aqui meio que de orelha, justamente por isso. Porque ele é um cérebro intermediário. Todos eles, gente, estão dentro da nossa cabeça e fazem parte do nosso cérebro inteiro. Mas se nós formos pegando uma câmera e dando um zoom no nosso cérebro, a primeira divisão que aparece é essa, do reptiliano, do límbico, e se chama límbico porque originalmente ele tem esse formato de anel aqui, ó, que é muito marcante justamente porque ele está ali capturando tanto do cérebro de cima para baixo quanto de baixo para cima. Então ele é um capturador de situações. Então ele comunica para baixo e para cima imediatamente tudo que acontece. Então ele é um cérebro intermediário e também que cuida da nossa parte emocional. E o grande cérebro aqui em azul, que é o nosso neocórtex, que foi o último a ser desenvolvido. Foi desenvolvido nos últimos 100 mil anos, justamente porque é o nosso cérebro inteligente. Então, o cérebro mais antigo nós temos em todos os animais e mamíferos. E o cérebro evoluído, esse azul aqui, nós só temos no ser humano. Por isso que o ser humano domina e é um inteligente, porque a parte mental está toda nesse azul aqui, que é o chamado de neocórtex. Neo de novo, ou seja, de novo córtex. Então, assim, rapidamente falando, é um resumo do nosso cérebro aí. E como eu disse que a nossa comunicação, nós estamos falando do outro aí, eu disse que a comunicação, quando você fala com o outro, ela chega nesse vermelhinho. Então, quando você está conversando com a pessoa te captura e a primeira fala acontece aqui no reptiliano, ou seja, quem recebe a comunicação é o reptiliano. E ele recebe essa comunicação da seguinte forma: ele é um grande filtro. A própria natureza do ser humano faz com que exista esse filtro natural. E esse filtro é desenvolvido justamente naquele momento em que eu falei. Quando você está buscando o prazer e evitando a dor. Como que funciona esse filtro? Ele tem um caminho. Esse caminho é natural. Só para a gente entender, ele começa da seguinte forma. Eu tenho aqui representado um círculo e assim ele está vermelho aqui, como vocês podem ver, representando o cérebro aqui. Assim que a informação entra na outra pessoa, vamos imaginar aí, criar uma situação aqui, que você está interagindo com uma pessoa na rua. Você está tomando uma situação, uma informação, por exemplo, de onde fica tal coisa assim que você quer saber. Então, seja uma pessoa conhecida ou desconhecida, mas vamos pensar aí numa pessoa desconhecida para ficar mais literal, né? Aquela informação entra na outra pessoa quando você aborda ela da seguinte forma: é perigoso? Então a pessoa que recebe o outro, ele pergunta mentalmente, rapidamente, inconscientemente: é perigoso? É como o seu cérebro conversa. Esse vermelhinho aqui, reptiliano. Ele pergunta rapidamente para você: o que está chegando para mim? Essa informação, essa outra pessoa, essa abordagem que está acontecendo, é perigoso? Pode ser sim ou pode ser não. Porque esse cérebro ele tem uma seguinte característica: ele só responde perguntas simples. Porque ele é um cérebro animal, ele é um cérebro não evoluído. Então ele é um cérebro do sim ou não, do bateu, levou, da reprodução. É um cérebro que não tem muita massa. Ele é um cérebro reativo. Então, as perguntas que ele consegue responder são só simples. Todas as vezes que nós temos que responder uma pergunta mais complexa, essa pergunta sobe
e vai lá para o azulzinho aqui, ó. Quem faz essa entrega é o verdinho. Ela fala, opa, essa pergunta é lá de cima. Então ela manda a pergunta para cima. Então vamos imaginar de novo, gradualmente, para você entender. É perigoso? Se sim, a pessoa já entra no modo de luta ou fuga. Então vamos pegar um exemplo de que sim. Você estava andando na rua e chegou uma pessoa e pum, é um assalto. Naquele momento você se esquentou todo por dentro e seu cérebro respondeu a seguinte pergunta: é perigoso? Sim, eu estou correndo risco de morte, porque essa pessoa está com a arma. Agora é lutar ou fugir. Então seu corpo esquenta e você se prepara todo, você fica nervoso, você fica assustado, etc, etc, etc. Então naquele momento, lutar ou fugir. O que acontece? Bom, você entra em modo de luta ou de fuga. Isso é chamado de modo de sobrevivência. Então acontecem várias coisas dentro de você que não vem muito ao caso aqui de eu explicar. Mas em resumo, você se assusta e se enerva por dentro. Seu ritmo cardíaco principalmente acelera para deixar você ou lutar ou fugir. É isso que está sendo preparado pelo seu corpo. Só que aí eu vou mostrar o mapa todinho lá dentro para você ter uma noção. Então, continuando aqui. É perigoso? Nesse caso, sim ou não. E se você estava querendo comunicar-se, se você respondeu sim, ou seja, se você abordou a pessoa na rua de uma maneira muito bruta, simplesmente ela vai entrar em modo de luta ou fuga e você perdeu. Nesse momento, você não vai conseguir se comunicar. Então, vamos dar um exemplo. Se ao invés de um assalto, você estivesse abordando uma pessoa para vender alguma coisa, se a pessoa se assustou, ela entra em modo de luta ou fuga. Você não vai conseguir vender para ela. Por quê? Porque você perdeu. O cérebro dela vai se fechar. Então ela vai dar uma desculpa qualquer, diz que não tem dinheiro, que está com pressa, qualquer coisa. Mas se você assustou ou ela viu qualquer coisa negativa naquilo, ela entrou em modo de sobrevivência e fugiu de você. Então, nesse momento, você não conseguiu estabelecer uma ponte. Então, não é só no momento de sobrevivência, mas esse modo de sobrevivência ele ainda está em nós. Porque hoje não vai ter muito leão ali na rua, mas acontecem coisas, por exemplo, se eu estou trabalhando e vem uma pessoa que sempre me vende uma rifa e eu acho aquela pessoa chata e eu quero evitar, assim que ela apareceu, eu já entro em modo de luta ou fuga e bloqueio aquela pessoa, então eu não consigo. Qualquer coisa que aquela pessoa falar, eu vou dar a resposta de que não. Eu só vou preparar uma desculpa. Então eu dei como perigoso, sim, lutar ou fugir, você perdeu, não houve comunicação. Então a ponte não se estabeleceu. Acabou a conversa. Porém, o outro caminho é, agora estabelecendo a ponte. É perigoso? Isso do cérebro que está recebendo do outro, né? Não. No primeiro exemplo eu dei a resposta sim. Agora, para você entender o que acontece, eu vou dar o exemplo de não. Então a pessoa, imediatamente você aborda a pessoa, escuta, onde que fica tal coisa? A pessoa recebe ali, ela faz rapidamente a pergunta mental, é perigoso? Não. Aí ela vai e passa para a fase seguinte. A fase seguinte, mentalmente falando, o cérebro diz para ela, é surpreendente ou é instigante, ou seja, é gostoso, é de comer, vai me trazer prazer, é legal, porque esse cérebro ele só consegue responder coisas simples. Lembra, nós estamos nos 10% da comunicação que passa, porque os outros ele já joga fora de cara. Se não é de comer, se não é gostoso, se não é interessante, se não é instigante, simplesmente você já deleta. Então, se aconteceu a essa pergunta aqui de é gostoso, é de comer, é instigante, é legal, é sexual, porque esse cérebro é o que cuida do sexual, é momentâneo, é legal, eu posso viver isso agora, só pergunta simples. Se a resposta a essa pergunta agora for sim, ela deixa você falar e você tem que resumir bem e agora você tem chance de passar 10% do conteúdo para ela. Ou seja, se você estiver fazendo uma venda ou perguntando para ela onde fica tal rua, nesse momento você tem que ser
sintético e objetivo. Porque aí a pessoa está correndo ali na rua, ela sim, sim, não, não, e te dá uma resposta. Ou seja, você tem poucos segundos para colar uma ideia. Por isso é que nos jornais tem manchete. Por quê? Porque você está passando por uma situação e é capturado. Então, tem que ser assim, porque nesse momento quem é capturado é o seu cérebro animal, é o seu cérebro mais antigo. Depois é que você pode passar detalhes para ela. Quando ela, se for uma situação de rua, por exemplo, uma situação de venda, não, estou com pressa assim, assada, a pessoa vai te dar uma desculpa e sair de você. E se ela se interessar, aí o cérebro dela, depois que ela ouvir os 10%, vai acionar o cérebro de cima, que é o azulzinho, lembra dele, e aí sim vai ligar o cérebro mental seu. E aí você vai ter condições de raciocinar em cima da situação. E nesse momento, depois dos 10% iniciais passados, da comunicação estabelecida, aí sim é que a pessoa vai aceitar ouvir detalhes. Eis aí, você consegue passar ou não. E se ela falar, não, estou com pressa, etc, tal, entra no módulo de ignorância, ou seja, não, depois você me contacta, você manda para mim um e-mail, etc, tal, e pronto. Não, depois eu ver, ela não se interessa e vai embora. Então, você tem minutos ou segundos para convencer ou não a pessoa. Senão, ela te corta e a comunicação de ponte não se estabelece. Bom, e se a pessoa responder a essa pergunta como não, simplesmente ela já vai te ignorar e pronto. Então, se você parar uma pessoa na rua e ela não te achar interessante, instigante, ou não achar que ela tem que te dar a resposta para mentalmente dela vai ser não, ela vai te ignorar e tchau. Pronto, acabou. O assunto morreu. Então, a ponte do assunto, da conversa, não se estabeleceu. Então, nesse exemplo aqui, nós descemos do outro lado da ponte, dentro da cabeça da outra pessoa, e tivemos oportunidade de ouvir, de falar, na verdade, 10%. A partir daquilo, se for instigante, surpreendente, etc., tal, eu consegui estabelecer uma comunicação efetiva. Se não, a pessoa me cortou e aí a comunicação não se estabeleceu. E quanto menos eu sei disso, menos pontes eu consigo fazer. Isso aqui é só para dar para você uma ideia de como funciona esse todo de estabelecer a comunicação. Primeiro nós falamos do eu e agora nós estamos falando um pouquinho do outro. Quando eu junto o outro e o eu primeiro e o outro, eu consigo fazer a ponte do buscar prazer e evitar a dor, mesmo sabendo que cada um de nós pensa diferente e tem um foco de vida diferente do outro. E aí, a grande pergunta que eu vou fazer para você. E você, tem feito pontes ou muros? Porque se você tiver feito pontes, beleza, a comunicação vai fluir. Mas, se você estiver construindo muros, simplesmente você sabe que existe alguém lá do outro lado, mas eventualmente você esteja construindo mais muros. Quando você fica só pensando em você, não ouvindo a outra pessoa, não prestando atenção no outro, não dando importância para a outra pessoa, não estabelecendo as comunicações, mesmo no seu dia a dia, principalmente com as pessoas que você conhece e você ama e tudo mais. Então, a ideia nossa aqui é apresentar um pouquinho disso para você ver como é importante este buscar prazer e evitar a dor e como que eu posso estabelecer comunicações mais precisas. Como que essa comunicação parte de mim e como que essa comunicação chega na outra pessoa. Então, essa outra pessoa só vai comprar a sua ideia por causa de um recurso que você ofereceu para ela, ou de um benefício, ou se foi interessante, ou se foi instigante. Se você simplesmente chover no molhado com a outra pessoa, você não vai ter a atenção dela, e aí a comunicação não vai se estabelecer, a ponte não vai ser estabelecida. Automaticamente, algo que decide na outra pessoa é algo
que surpreende ela ou instiga ela. Então, você como, por exemplo, um romance, se você tiver, por exemplo, num relacionamento com seu marido, ou com sua mulher, ou com seu namorado, de vez em quando você tem que fazer algo surpreendente ou instigante, porque senão ela nem te vê mais. Ela passa a olhar e nem te vê mais. Então, para o cérebro dela, aquele animal lá, o vermelhinho, pequenininho e tão importante, ver você de novo, você tem que chamar a atenção dela, fazendo alguma coisa que você não faz no dia a dia. E de vez em quando apimentar a relação, se for uma relação íntima. E também mostrar para as pessoas como elas são importantes na sua vida. Então, se você não tiver esse tempero para a vida, simplesmente você não vai conseguir estabelecer essa comunicação tão profunda assim. Dizendo que ama, mostrando carinho, dando carinho, aceitando receber carinhos e por aí em diante. Então, depois disso é que você utiliza o racional e aí sim você vai passar dos 10% para mais comunicação quando a pessoa deixar você passar mais. Então, por exemplo, se você é uma mulher e quer pedir uma bolsa para o seu marido, por exemplo, se você chegar e não mostrar para ele com alguma maneira muito interessante, simplesmente ele vai falar, não tem dinheiro, ou não posso comprar. Por quê? Porque simplesmente quem respondeu foi o animal dele. Ele já viu, não é interessante, tchau, jogou no lixo. Agora, se você souber conversar e chamar a atenção do animal dele, você vai conseguir estabelecer uma comunicação mostrando que aquilo ali é importante, mostrando qualquer coisa que seja diferente, etc, etc, etc. Mas não com a razão, e sim com a parte mais emocional, com a parte mais animal. Aí sim, essa pessoa vai conseguir prestar atenção em você e num segundo momento é que ela vai ouvir realmente os seus motivos. É por isso que quando você está lá, por exemplo, num shopping e vê uma bolsa na loja, você vê a bolsa, vê lá que ela está na promoção que custava R$1.000 e agora está por R$50, numa promoção relâmpago de 1 hora. Mentalmente você entra na loja já decidida a comprar essa bolsa, porém você vai racionalizar para você mesma, você está conversando consigo mesma e racionalizando. Então quando o vendedor fala assim, essa bolsa de couro, ela está na promoção somente por 1 hora, essa bolsa de tal marca, essa bolsa não sei o que, ela é importada, isso são só razões. Nesse momento, você está pegando o cérebro seu mais animal e passando as informações para o seu cérebro racional e justificando a sua compra. Mas você, na hora que você viu aquela bolsa, viu o preço e você já conhecia, você já comprou aquela bolsa. Talvez nem precisava o vendedor falar nada, mas você foi ali só para que ele te convencesse. Entendeu? É a famosa frase, me engana que eu gosto. Então, eis aí a comunicação primeiro se estabeleceu do eu, nesse exemplo que eu acabei de dar, do eu para o eu mesmo, e depois eu só me deixei convencer pelo outro. Então, assim, eu sempre utilizo depois o racional e apresento os benefícios para justificar a decisão que eu tomei. E agora, eu vou estar mostrando para você, deixa eu só fechar a tela aqui, a grande pergunta. E você, tem feito pontes ou muros entre você e os outros? Fala, apareceu aqui sumir aqui. Meu Facebook está conversando comigo, desculpe a falha. Mas então o que acontece? Essa foi a apresentação do Gente, Fato ou Fake, um resumo do ser humano de maneira objetiva, mostrando, descendo especificamente no assunto buscar prazer e evitar a dor, e mostrando alguns dos impactos rapidamente, né? São 9h30, então nós temos 1h30 que nós estamos aí conversando, e eu tinha pré-conversado de deixar alguns minutos aí, 15, 20 minutos, meia hora, de conversa aberta, e se vocês quiserem fazer alguma pergunta, podem abrir os seus microfones e especificamente, principalmente sobre o assunto, alguma dúvida,
alguma coisa que vocês queiram perguntar, pergunta aberta. Palavras francas. Quem quer perguntar alguma coisa para a gente poder ampliar mais algum detalhe, por favor, fiquem à vontade. Quem vai ser o primeiro? Estou vendo aqui Marli, Ana Lúcia, Joanita, Zuleika, vários nomes aqui. Quem quer perguntar? Marli, quer começar? Quer fazer alguma pergunta? Teve alguma curiosidade? Alguma coisa que ficou talvez não tão claro? Quer perguntar, Ana? Eu vi que você abriu sua câmera. Marli, por favor. Marli, você abriu seu microfone, você quer perguntar? Eu não estou te ouvindo, Marli. Ainda não estou te ouvindo. Não estamos te ouvindo. Quer perguntar, Ana? Enquanto isso, a Marli se resolve lá? Consegue resolver lá o que... Boa noite, gente. Boa noite. Eu cheguei um pouco tarde, então vamos ver se eu consegui pegar tudo, né? Pelo menos parte do que foi dito. Sim. Mas eu queria perguntar o seguinte. Pelo que eu entendi, o tema né, do nosso encontro, pontes ou muros, tem a ver com os medos, mas principalmente com a comunicação que às vezes não se estrutura adequadamente. Exatamente. Né? E a minha pergunta é um tanto quanto pessoal, porque eu tenho um problema de audição, inclusive eu uso aparelho, e às vezes eu percebo que a minha comunicação às vezes é meio falha. Às vezes, ao invés de muro, eu construo ponte, às vezes, ao invés de ponte, eu construo muro, às vezes, eu meto o pé em tudo e não tenha nada, nem ponte, nem muro, nem nada. Então, existe alguma forma de minimizar isso, de tentar melhorar? Porque o que acontece? Eu não tenho 45% da minha audição. Mas eu percebo que, às vezes, e mesmo apesar do aparelho, o aparelho auditivo é igual um óculos, não corrige 100%. Né? O que se perdeu, você nunca mais recupera 100%. Mas, às vezes, eu escuto a pessoa me dizendo alguma coisa, não consigo entender o conteúdo da mensagem, mas alguns segundos depois eu consigo entender. Só que até passar esses alguns segundos, às vezes eu já apelei, às vezes eu dei uma resposta que não condizia com o que foi colocado. Aí depois eu falei, puta merda, não era isso, era aquilo. Nossa, uma nota. Entendeu? Então, há alguma coisa que dá para ser feito para corrigir isso? Alguma dica? O que você me sugere? Então, a dica que eu dou para você nesse caso específico aí é que é uma comunicação mais física. Se você tem uma perda de audição e já usa um aparelho e às vezes em algum momento você nota que isso te prejudica, a dica que eu te dou é para você tentar aprender um pouco mais sobre ler lábios e principalmente prestar atenção na pessoa quando ela está falando. Porque é muito fácil de você comunicar, muito mais fácil. Quer ver? Eu vou tampar a minha boca aqui só para você entender. Quando eu estou falando, mas estou com a boca tampada, a pessoa não está vendo meus lábios, a comunicação não se estabelece tão bem quanto a pessoa está conversando vendo os lábios. Então a comunicação ela também é visual, em gestos, em olho no olho, em principalmente lábios, você tentar desenvolver aí a sincronia entre o que a pessoa está falando para aquele momento. E um detalhe importante que você acabou salientando é que você tem que tentar ficar mais tranquila possível em qualquer momento da sua comunicação, porque quanto mais acelerada você estiver, menos você vai conseguir se comunicar. Porque se você se apavora, ou não olha para a pessoa, ou mentalmente você, digamos assim, se atropela, e já pensa o que você vai responder muito rapidamente,
a comunicação acaba ficando mais humana. Então, nesse momento, a quebra da comunicação. Então, a dica que eu te dou é desenvolver eventualmente a parte de leitura labial, se puder, e também ter a calma para poder acompanhar quando a pessoa está conversando com você, para você ver, tentar assim. Eu sei que é uma coisa difícil por várias situações no nosso dia a dia. Você me parece que é professora, né? Então, às vezes, a situação toda acaba sendo. Mas, quanto mais você tiver a comunicação também visual, menos prejudicada vai ser. Eu já procuro fazer isso porque é uma coisa que me dá mais segurança. Assim, mesmo que eu não tenha 100% ainda a capacidade, a competência para ler lábios, mas olhando para a pessoa, isso consegue trazer mais segurança. Eu estou, inclusive, afastada de sala de aula por causa desse problema. Porque menino, né, já viu, hoje é o dia do professor, a gente fica o dia inteiro recebendo várias mensagens, várias homenagens, e muitas delas ressaltando tanto que os meninos são gracistas no dia a dia. E eles percebem, menino é inteligente, percebe quando o professor tem alguma coisa a mais ou a menos, né? E se ele percebe um defeito, no meu caso, uma audição prejudicada, e ela vem se acabando cada dia mais, então é lógico que eles vão fazer, professor, então vai ficar 50 minutos perguntando, menino, que falou como? Então, eu estou afastada de sala de aula, eu já não atendo mais o telefone, com o ouvido direito, com o ouvido esquerdo, ainda assim, mas me dá muita insegurança. Eu não gosto muito de manusear o telefone por causa disso, porque eu nunca sei se realmente eu consegui processar todas as informações. Mas eu já procuro desenvolver isso e não consigo conversar com ninguém se não estiver olhando para a pessoa. Não rola, me dá muita insegurança. E mesmo assim, não está 100%. Eu acho que um bocado da minha ansiedade tem a ver também com o problema, né? Porque a gente já vai armado. Principalmente quando você vai conversar com alguém que ou conversa baixo, ou não tem uma dicção muito legal, então você já vai dizer, poxa, nossa, é complicado. Mas vamos potencializar isso aí, né? Exatamente. Uma coisa que eu te indico, me parece que a diferença é você tentar ficar mais calmo, no sentido assim, de fazer, de repente, uma meditação, um yoga, alguma coisa assim que consiga te dar um momento de calma para que nesta calma facilite a sua comunicação. E aí você vai ter esse tempo de resposta mais tranquilo, vamos dizer assim. Muito bom, Ana. Obrigado pela participação. Obrigada a você pela oportunidade. Marlene, você queria falar aquela hora? Quer fazer a pergunta agora? Tranquilo, então. Alguém mais? Dona Joanita, que eu estou vendo aqui, Zuleika, quer fazer alguma participação ou fazer alguma pergunta? Alguma outra pessoa, pessoal da internet aí? Eu não sei o nome de todo mundo, né? Não dá para ver. Alguns aqui estão com nome, porque quando a pessoa entra com o celular dá para mim ver. Mas aqui na minha pauta eu vejo várias pessoas, mas muitos eu não consigo interagir às vezes. Então, fica aí o convite para você participar. Mais alguém? Bom, gente. Ailton, boa noite a todos, tudo bem, né? Boa noite, dona Janita. Eu estava vendo isso, você fala, mas o som, não sei se é meu celular, estava chiando muito, sabe? Sim. E às vezes sua voz parecia que sumia, então não deu para mim, assim, acompanhar às vezes tudo. Sim. Mas pelo que você mostrou lá, aquela parte de estar falando e pensando em outra coisa, né, que você falou, não estar presente total, isso acontece comigo quase que direto. Sim. Eu costumo, igual sempre eu brinco com as meninas, eu costumo estar, somente no culto, em sala de aula, alguma coisa assim, mas no culto, na hora da igreja lá, eu tenho que fechar os olhos, enquanto o irmão está pregando a palavra, porque senão, se eu estiver ouvindo ele pregar a palavra, eu já começo a contar quantas letras que tem lá em cima do púlpito lá.
se alguém mexe do lateral aqui, eu consigo perceber que a pessoa está mexendo, do outro, sabe? Então eu não consigo concentrar totalmente. Isso, existe algum exercício que eu possa fazer para que isso, na idade que eu estou, isso recupera um pouco? Porque me incomoda muito ser desse jeito. Quantos anos a senhora tem, dona Janita? 5, 7. Desculpa me perguntar, mas é porque a senhora frisou da idade aí, né? Mas, dona Janita, o que mais a senhora pode fazer para acalmar a mente e realmente ter foco é justamente fazer uma meditação. Como que funciona? Vamos imaginar aqui para que a senhora entenda. A meditação ela funciona assim. Vamos imaginar que a senhora chegue na beira do mar. E a senhora olha para aquela água e vê lá as ondas batendo ali. E naquele dia teve uma tempestade antes. E a senhora olha assim, está tudo sujo, tudo assim, digamos, ensaboado, tudo cheio de espuma demais, com algumas coisas de sujeira e etc. Então, naquele momento, o mar está revolto, o mar está sujo. Isso vamos trazer para nós agora. Imagina a cabeça da senhora cheia de água, que nós todos somos líquidos, né? Nós temos as características de líquido aí, e que houve uma agitação. Então, todas as vezes que há uma tempestade, há uma agitação. E quando tem essa agitação e o mar nosso mental está revolto, eu não consigo ver a água limpa. E com isso eu não consigo ver as coisas com transparência. É como se a senhora estivesse nessa metáfora aí, chegando na beira d'água, e porque teve uma tempestade, a senhora vai olhar e vai ver tudo esquisito, tudo sujo, aquela areia revolta. A água é a mesma. Porém, como ela está muito agitada, a senhora não consegue ver o fundo, a senhora não consegue ver através, a senhora não consegue ver se tem um peixe, a senhora não consegue ver qualquer coisa que tem lá para ser vista. Então, a comparação é, quanto mais a cabeça da senhora estiver, digamos assim, tempestuosa, agitada, menos a senhora vai conseguir enxergar e ter foco. Então, a meditação, ela faz com que a senhora acalme, como se fosse uma espécie de lago mais tranquilo. E quando a senhora fica tranquila, a mente da senhora vai se transformando, vai ficando mais calma, 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 e através da meditação ou yoga, por exemplo, qualquer coisa que deixe a senhora calma. Essas águas vão perder a sua turbidez e a senhora vai conseguir enxergar as outras coisas bem. E isso vai dar o foco que a senhora precisa. Então, quando a senhora vai, por exemplo, na igreja, quando a senhora fecha os olhos, significa dizer que quando eu fecho os olhos para fora, na verdade eu estou abrindo eles para dentro de mim. Então entenda, quando a senhora fecha os olhos, a senhora está abrindo eles para dentro de você e para dentro do Deus que tem dentro do coração da senhora. Então, com isso, é por isso que a senhora consegue concentrar-se mais assim. Então, tem pessoas que meditam rezando. Eventualmente, a senhora já esteja fazendo essa meditação ao rezar. Mas se a senhora procurar se meditar mesmo, procurar técnicas e etc. tal, a senhora vai, com certeza, melhorar o grau de concentração e foco. E aí, a senhora vai conseguir estar mesmo com os olhos abertos, vendo a coisa e se concentrando naquilo que a senhora está fazendo muito mais. E isso vai dar muito mais qualidade de vida para a senhora. Beleza? Uhum. Ótimo. É porque lá em sala de aula mesmo, eu sofro muito, porque como eu acompanho o aluno e tem que ficar em sala de aula na sala são 29 ao todo. Sim. 29 alunos ao todo. E há momentos que tem aquele professor que às vezes o menino não concentra, fica conversando e tudo. Então, é a maior dificuldade para mim acompanhar e explicar o meu aluno ao mesmo tempo, porque toda a minha vida eu consigo aprender mais com explicação. Sim. Alguém falando para mim é explicação. Quando tem essa interferência, eu não consigo concentrar. E eu falei assim, depois de velho, descobri que eu tenho autismo, porque eu não aguento zoeira. Uma coisa importante aí para a comunicação também é a senhora descobrir qual é a maneira que a senhora melhor
interage. Por exemplo, quando está aprendendo, que existem pessoas auditivas, aprendem ouvindo mais, sinestésicas, aprendem tocando ali, e visuais. Então, todos nós temos um pouco de cada uma, mas sempre nós temos uma delas que chama mais a atenção. Então, quando as pessoas que são mais visuais, por exemplo, estão aprendendo ouvindo, às vezes ela não consegue se concentrar. Então, a senhora é importante descobrir isso, justamente porque aí a senhora pode, quando no caso de tiver que aprender ou estabelecer comunicação, tentar privilegiar esse canal de entrada, entendeu? Então, talvez nesse caso aí a senhora seja uma pessoa mais auditiva, que ouvindo a senhora aprenda melhor, por exemplo. Isso aí só conhecendo mais a fundo é que a senhora vai conseguir realmente saber e estabelecer. Uma boa comunicação, uma boa sala de aula, ela tem os três, um equilíbrio. Eu sempre, quando eu vou dar uma aula, muitas pessoas falam que eu consigo passar bem o conteúdo, porque eu sempre me preocupo com o auditivo, o sinestésico e o visual, para que as pessoas consigam se sentir dentro do conjunto. E por isso eu tenho gestos, por isso eu tenho uma dicção mais clara, por isso que eu tento sempre dar exemplos, etc., para ficar um conjunto dos três. E isso aí é simplesmente a gente conhecer um pouco de andragogia no caso de dar aula para adultos. Beleza, Anitta. Obrigada, senhora. Obrigada. Alguém mais tem alguma outra pergunta? Pessoas que eu estou vendo aqui com nome. Eu estou vendo vários aqui, mas não quero ficar citando nomes. E faltam aí 6 minutos para nós terminarmos no horário, ou a qualquer momento. Se vocês não fizerem alguma pergunta, eu vou estar dando como encerrados e agradecendo aí pela companhia de todos. Para você que está aí na internet, no Facebook, ou vendo através do YouTube, da próxima vez que você quiser participar, instale o Zoom. Eu sempre vou estar colocando na nossa página no Facebook ou no YouTube o código do Zoom para que você participe ao vivo. Se você quiser fazer perguntas também, durante a semana pode mandar para o nosso e-mail. Pergunte para a gente, @manualdegente.com. E todas as terças-feiras, às 20 horas, se Deus quiser, estaremos aqui sempre com um tema diferente, conversando com você. Envie então as suas perguntas para nós. Eu agradeço então a companhia de cada um de vocês e aguardo que vocês nos visitem na terça-feira que vem, se Deus quiser, às 20 horas. Um abraço e até terça-feira que vem, se Deus quiser. Fiquem todos com Deus. Até mais.